artistas, a Renata deu o exemplo da Juliana Paz. Como que é em Cuba quando você discorda do regime? Porque aqui no Brasil, se você vai no Twitter, por exemplo, que é uma rede social que o pessoal usa muito pra discutir política, e você ódio. ofende o presidente, os ministros, Ninguém o Paulo liga. Guedes, os deputados, os senadores, talvez com o STF não seja uma boa conduta. Mas, no geral, você pode falar mal de todo mundo e é uso da liberdade de expressão. Como Até é que o é lá em limite Cuba? da lei, né? Até Exato, o limite de uma ofensa, de uma injúria. Ou uma de ameaça, sei uma lá. ameaça Mas direta. você é muito livre pra falar. Como é que é lá em Cuba? Você é espancado, você é levado pra prisão e fica incomunicado. A família nunca sabe o que acontece com a pessoa. Tem o movimento San Isidro, que tá super forte em Cuba atualmente. Eles é um grupo de artistas, jornalistas independentes que estão lutando pela liberdade de Cuba. E te levam. Você some. Te espancam no meio da rua. Te devolvem depois de dias pra sua casa. E essas pessoas que foram presas não comentam o que aconteceu. Do trauma, tá? Então lá você não tem essa liberdade, tá? De abrir a boca e falar. E nessa hora que eu falei que na faculdade eu evito falar sobre essas coisas e tal. Assim, não é que eu evito, mas eu aproveito muito a minha liberdade, sabe? Eu acho que eu falo isso pra todo mundo. As pessoas têm que aproveitar a liberdade que tem. E eu, como uma pessoa que nasceu sem liberdade, que ficou até os 12 anos sem, eu sou uma grande defensora. E é um pouco contraditório isso que eu falei de evitar essa confusão na Não é faculdade. contraditório. Agora, Você escolhe suas batalhas. Você quer se formar também? eu quero pra me briga com o formar. professor? Agora, na Tem internet que te dar eu nota? aproveito. E tem muita gente da faculdade que não concorda comigo e começa a me seguir. Então eu aproveito a internet pra colocar tudo isso pra fora. Agora, em Cuba, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu estaria presa, eu já teria morrido. Eles deixam os opositores morrer de fome. Tinha um opositor que eu fiz uma live sobre ele e mostrei a situação dele, tá? Ele morreu sem assistência médica. Negaram assistência médica por ele ser opositor. E como ele, tem vários. Se o Estado controla os médicos, é muito fácil negar. Você falou do movimento San Isidro. Eu vi que ano passado eles fizeram uma manifestação. E aí, sabe como é que o governo cubano, o subterfúgio que eles usaram pra deter a manifestação? Falou que era uma aglomeração por conta do coronavírus, aquele estava proibido. E prenderam todo mundo. Né? E depois soltaram alguns, a manifestação acabou crescendo. Mas essa ideia que a gente tem aqui no Brasil de que a Bateram classe em mulher artística... e tudo, porque tinha grupos de feministas nessa manifestação. E bateram, tem o vídeo, eu coloquei na minha live Mas lá aí no não YouTube tem também. problema. Mas você viu isso em algum veículo de mídia aqui no Brasil? Claro que não. Nada. Esse post que você viu da opositora, agora eu lembrei qual que foi. É uma, tá? Das que morreu por causa disso. Tem outro que eu coloquei lá no YouTube. Então tem vários. E agora, mas me diz uma Mesmo coisa, trio. nada lá era melhor do que aqui? Comparando Cuba e Brasil? Nada. Nada? As pessoas falam, você só fala mal de Cuba. Tem alguma coisa positiva? Tem. As praias, Varadeiro, que eu não conheci Que porque você era não proibido na conseguiu minha época. Olha que superficial. As pessoas são E superficiais. olha que ao mesmo Ficam tempo... falando, comenta das coisas boas, a paisagem. A tá? paisagem. Cara, enquanto as pessoas estão gente, morrendo de fome, sendo espancadas por se expressarem. É inacreditável. Eu vou falar da praia, da paisagem, cara. É bizarro. Não, e Zoe, me ao mesmo interna. No dia que eu tempo fizer isso, me interna, porque eu pirei. que o pessoal fala muito isso da superficialidade. Você precisa falar das coisas boas. Quando eu contei sobre a história, eu conto muito sobre a história do leste europeu, né? Eu fui em vários museus lá, conversei com os guias, comprei material, documentários e tal. E aí eu contei a história da Lituânia, da Letônia, da Estônia, como que foi depois que abriu... a União Soviética caiu em 91, a cortina de ferro baixou, e aí esses países começaram a ter os seus processos de liberalização da economia. E o melhor deles foi a Estônia, que entendeu que tinha que fortalecer as instituições, liberar a economia, fizeram reforma tributária, reforma monetária, entre outros. E aí umas pessoas falando assim pra mim, mas você... Uma das coisas que um dos guias me falou é que uma calça jeans era tido como um negócio, um item de luxo muito grande na época antes de acabar a União Soviética. E que custava, assim, não lembro dos valores, mas assim, como se fosse dinheiro de hoje nosso, assim, sei lá, 5 mil reais uma calça jeans. E era muito difícil de conseguir comida, etc, etc. E eu contei essas histórias todas uma vez num post no Facebook, e o cara falou assim, mas você está falando de coisas superficiais. Quem vai pensar em calça jeans quando está passando fome? Eu falei, então, mas ele não tinha nem calça jeans e também estava passando fome. Eram as duas coisas. E o ponto de falar da calça jeans é que é uma coisa que para todo mundo... É uma coisa muito simples. E o que Mises fala
no livro As 6 Lições é que a diferença, a desigualdade entre pobres e ricos em países ricos como os Estados Unidos é a qualidade ou o tipo de coisa que você vai comprar. Mas todo mundo consegue comprar uma calça jeans. Tem calça jeans de R$20 e tem calça jeans de R$5.000. Daí depende da tua realidade, mas todas cumprem o papel de serem uma calça. Todos Se veste com elas. Eles se vestem com a calça, todo mundo tem carro. Então, ou é um Chevrolet, ou é um Rolls Royce. Então, assim, a diferença tá na marca. E você pode trabalhar pra conseguir o melhor Pra depois, conseguir, você entendeu? tem o único jeito de você ter ascender, né, ter mobilidade social é através disso. Mas aí esse exemplo incomodou ele, porque ele falou que eu não tava falando de comida, eu tava falando de um item supérfluo. Sabe? Então é uma coisa muito louca isso. A desigualdade em como é uma desigualdade quase igual, sei lá, da Idade Média ou fase absolutista, porque aqui a desigualdade, como você falou, né? Não aqui, o Brasil ainda é um país muito pobre porque é um país com uma economia muito fechada ainda. A gente é muito parecido, de certa maneira, com países, em termos econômicos, né? Mais próximo do socialismo do que do capitalismo. É uma economia muito restrita. Lógico que comparando com Cuba, a gente é muito melhor, muito superior. Antes de conhecer os Estados Unidos, eu achava que o Brasil falava, era gente, o melhor dos mundos. Sim, aí quando conheci os Estados Unidos, Nova York me marcou. Eu sempre falo Nova York. Né? Nossa Senhora, é maravilhoso. Foi também, né? o lugar que eu fui até hoje que eu me senti mais livre. E vou te falar. E eu sentia isso aqui no Brasil, mas quando eu conheci a realidade